Este vídeo é a parte 2 de como ser líder em custo. Se você não viu a parte 1, veja em nosso canal. Aí vem o segundo passo. Qual que é o segundo passo que eu vou ter que fazer? Agora eu já aprendi a calcular os 3 vilões, ineficiência, ociosidade e perda. Agora eu preciso pegar o restante dos gastos que eu tenho e separar eles em gasto adicional e gasto efetivo. Quantificar separadamente quanto que eu gasto adicional e gasto efetivo. Vamos conversar um pouquinho sobre o que eu quero dizer como gasto adicional e gasto efetivo. Quando eu falo em gasto efetivo, é tudo aquilo que você gastou para produzir o bem ou serviço que você vai entregar para o cliente e tudo aquilo que você consumiu que agrega valor na ótica do cliente. Exemplo, a etiqueta que você coloca, a embalagem que você usa, a fita da embalagem que você usa, né? Então, tudo aquilo que você gastar para produzir o produto ou serviço e que aquele gasto o cliente enxerga valor naquilo e está disposto a pagar mais por aquilo, legal, top. Agora, em todo produto ou serviço, eu tenho gastos que quando o cliente pega o produto ou desfruta do serviço, ele não enxerga alguns valores que você teve para ter aquele produto ou serviço, mas ele não enxerga isso que você gastou e isso, na ótica do cliente, não agregou valor. Vou te dar um exemplo lá da indústria têxtil para você pensar junto comigo. Eu trabalhei na indústria que era verticalizada. A gente comprava fio, tecia, tingia, cortava, costurava, e naquela época vendia para a loja americana e mesbla. Mesbla, professor? Que é isso? Coitada, né? Sabe nada, inocente. Mesbla foi uma grande loja de departamento no país, mas já quebrou há muitos anos, né? Mas olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, pensa comigo. Comprei o fio, coloquei o fio na tecelagem e transformei esse fio em tecido. Agreguei valor na ótica do cliente. Revender fio é uma coisa, revender o tecido pronto é outra. Peguei esse tecido na tecelagem, levei para a tinturaria e tingi ele na cor da estação, na cor da moda, agreguei valor de novo na ótica do cliente. Porque revender tecido cru, revender o tecido na cor da estação, agreguei valor. Agora, pegar esse tecido tinto, levar para a confecção e transformar ele numa coleção, agreguei valor novamente. Então, em cada etapa da minha produção, eu vinha agregando valor na ótica do cliente. E que quando chega lá na peça produzida, eu consigo um valor agregado sobre o tecido gasto muito, sobre o fio que está ali, muito superior do que se eu fosse revender fio. Então, não tenha dúvida, fim agregando valor em cada etapa. Só que era o seguinte, acabei de tecer. O que eu tinha que fazer? Pegar esse tecido, pesar, emitir uma nota fiscal, carregar o caminhão e transportar até a unidade que era a tinturaria. Aí acabou de tingir, o tecido está todo tinto. O que eu tinha que fazer agora? Eu tinha que gastar com uma embalagem plástica, um saco plástico para embalar esse tecido, que ele não pode sujar agora, porque ele já está tinto. Embalava, pesava, emitia outra nota fiscal, carregava o caminhão e transportava ela até a confecção, para transformar ela, então, no produto. Por causa disso, eu tinha 2 caminhões, 2 motoristas, 4 ajudantes de caminhão. Aí eu te pergunto, no produto final, na confecção que o cliente vai pegar, esse transporte que eu tive de cada unidade agregou valor na ótica do cliente? Ele enxerga isso que você gastou? Não, ele não enxerga. Isso não agrega valor. Isso não é a etiqueta que está lá, isso não é nada que agregou valor no produto final. Mas eu tenho que gastar. Eu tive que gastar. Não tem como. Então, em todo produto ou serviço, eu tenho gasto que compõe o produto final e agrega valor na ótica do cliente,
E eu tenho gasto que compõe o produto final, mas na ótica do cliente ele não enxerga aquele valor, aquilo não agrega para ele. Então, se eu mapear quais são os gastos que agregam valor, quais são os gastos que não agregam valor, se eu identificar os problemas e eliminar as causas, de forma que, na hora em que eu for mapear, o maior percentual de gasto é em cima daquilo que agrega valor na ótica do cliente, e eu conseguir reduzir os gastos adicionais, e se eu conseguir praticamente eliminar os 3 vilões, aí sim eu tenho um produto muito competitivo. Muito competitivo. Porque, gente, olha só, quando eu falo em gasto efetivo, que agrega valor na ótica do cliente, é o único momento na gestão de custo que eu vou te dizer o seguinte: quanto mais você gastar, melhor. Se aquilo que você coloca mais no seu produto ou no seu serviço, se isso agregar valor na ótica do cliente e ele estiver disposto a pagar por isso, gaste mais, cara. Gaste mais. Não economiza, não. Então, tem que fazer isso. Você vai tornar o seu produto competitivo. Agora, ainda tem mais um passo. Ainda tem mais um passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é encantar o cliente. Gerar uma experiência de consumo com o seu produto ou seu serviço no cliente que ele jamais esqueça. Isso faz toda a diferença também. Fideliza o cliente e coloca o seu produto com um diferencial que você pode trabalhar com preço premium. Vou te dar um exemplo. Eu estou na FGV há mais de 14 anos, tanto nos presenciais quanto nos live. Então, presencialmente, a gente roda o país inteiro ministrando. E há mais de 14 anos foi a primeira vez que eu fui a Goiânia, para ministrar curso em Goiânia. E o hotel que eu fui ficar lá em Goiânia é um hotel que tem só ali em Goiânia. Ah, e o Samuel vai conhecer. Ah, não, o Samuel é de Catalão? Não sei. Um hotel que tem só ali em Goiânia que é chamado Castros Hotel. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Não é um hotel de rede, mas é um hotel que tem muito bom, que tem ali em Goiânia. Bom, primeira vez há 14 anos atrás, cheguei, eles pediram para eu preencher uma ficha. Era uma ficha completa. Tinha informações ali que nem outro hotel normalmente costuma pedir. Por exemplo, se eu tinha plano de saúde, qual era o plano e nome de quem, no caso de emergência, precisasse fazer contato, quem que eu gostaria que fosse avisado no caso de alguma emergência. Tipo de coisa assim, né? Era um cadastro completo. Mas foi só uma vez, preenchi esse cadastro, e a partir daí, toda vez que eu vou a Goiânia e a minha reserva está no Castro, eu chego no balcão e quem está ali do outro lado do balcão no Castro não me conhece, né? Às vezes não me conhece. E aí eu chego e me falo assim, olha, eu sou o professor Ronaldo, eu tenho uma reserva aí. Ele simplesmente vira para trás no balcão, pega a ficha que já está pré-preenchida, porque a minha reserva já estava lá, sabia que eu ia chegar naquele dia, a ficha já está preenchida. A única coisa que ele pergunta é o seguinte, professor, tem alguma alteração na sua ficha cadastral que a gente precisa atualizar aqui? Se eu falar não, ele já pega a chave e fala assim, o seu quarto é o número tal, pode ir, está liberado. Acabou. É o check-in mais prático e rápido que tem. Cara, se ele já tem lá os dados, para que preencher toda vez que você chega lá, preencher a mesma ficha? Então, é o check-in mais rápido. Mas aí, teve há uns 3 anos atrás, estou eu em Goiânia, era uma segunda e uma terça-feira, e aí, terça-feira eu estava no hotel e batem a porta. Eu abro a porta, quem que era? O mensageiro com um mini bolo, uma vela e um cartão de aniversário. Era dia do meu aniversário. Caraca, maluco! Como é que pode, cara? Ora, como é que pode? É lógico.
O sistema deles já devia estar bipando lá, cliente na casa fazendo aniversário. E eles surpreenderam o cliente dessa forma, mostrando que se importa com o cliente. E aí eu te pergunto, é claro que um mini bolo, uma vela e um cartão de aniversário tem custo. Isso não é de graça. Mas aí eu te pergunto, será que isso é custo ou isso é um investimento? Não é? Se o babaca conta isso para toda a turma que ele dá aula, olha que propaganda mais barata que esse hotel tem. É ou não é, ô Flávio? A Flávia conhece o Castro, porque ela é de Anápolis, ali pertinho. Gente, e aí eu te pergunto, quando eu vou a Goiânia, e às vezes a conveniada lá vira e fala assim, professor, vou colocar o senhor no Mercury, fica ali próximo ao Castro e tal. Aí eu falo, mas por quê? Porque a diária do Mercury está R$ 50 mais barato. Eu falei, eu pago a diferença, me põe no Castro. É claro que eu quero continuar sendo tratado como eu fui tratado no Castro aquela vez. Não é R$ 50 que vai fazer eu trocar de hotel por causa disso. Porque eles conquistaram o cliente. Eles fidelizaram o cliente com essa atitude. Então, gente, é isso que eu estou querendo que você abra o olho. Tudo aquilo que gerar um diferencial, que agregar valor na ótica do cliente, que gerar uma experiência de consumo diferenciada, não economize. Gaste. Gaste. Tá? Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Agora, quem é que produz panela no Brasil? Não é a Tramontina? Como é que a Tramontina consegue, então, isso? Ora, como é que a Tramontina consegue? Gente, a primeira coisa que a Tramontina fez para se manter no ramo de panela foi ir lá fazer o benchmark com o chinês. Foi lá ver o que o chinês faz, como é que esses caras conseguem. É lógico que ela veio de lá com alguma coisa que ela pôde aperfeiçoar na fábrica dela aqui. Mas não adianta, porque 13º, FGTS, férias, ela vai ter que continuar pagando, porque a nossa legislação é assim. E a deles lá não. A tributação também é diferente. A tributação aqui, a tributação lá também é diferente. Então, como é que a Tramontina faz? O que a Tramontina faz, gente, é o seguinte, além de tudo que ele aprendeu com o chinês e aperfeiçoou aqui, ele também usou a estratégia do seguinte, até a época da minha avó, não, da sua avó e da minha mãe, porque eu sou velho. Na época da minha mãe e da sua avó, a panela que tinha era aquela panela de alumínio comum, lembra? Aquelas panelas comuns de alumínio. Mas daí, lá veio a Tramontina com aquela panela, ó, aquela panela colorida, diferente. Aí todo mundo, que legal. Depois veio a Tramontina com aquela tampa de vidro que você conseguia ver o cozimento lá dentro. Depois ela veio a Tramontina com o Tefal, que, novidade. Depois veio a Tramontina com aquele aço inox com dupla camada e tal, papapá. Agora já vem a Tramontina com a cerâmica, com a panela de cerâmico. Ora, então o que a Tramontina faz para se manter na produção de panela no Brasil é inovação. O produto da Tramontina sempre tem agregado algo a mais do que o comum. Algo a mais do que o comum. Porém, qual o problema? O problema é o seguinte, 6 meses depois, o chinês copiou e está fazendo igual. Então, o que a Tramontina faz? Não para de inovar. Não para de inovar. Ela está sempre procurando inovação para poder sempre estar na vanguarda aí da panela. Então, gente, não acha que é fácil. Gestão de custo
tem que ser trabalhado de forma séria. Tem que fazer esse passo a passo que eu te falei. Identificar os 3 vilões, eliminar as causas, reduzir o gasto adicional, ampliar o gasto efetivo, fidelizar o cliente, gerar experiência de consumo e sempre ter um produto diferenciado, um produto com inovação, algo que o seu concorrente ainda não faz e que você vai fazer antes dele. Isso faz toda a diferença.